E eu optei por usar tanto o site quanto o material de uma ONG chamada WWF, que é uma ONG que defende o meio ambiente, atua no Brasil, e eles têm uma proposta muito interessante, que é uma proposta de preservação, porque depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o segundo bioma nosso mais sofrido. E o Cerrado ele tem pouquíssimas áreas protegidas, está muito ameaçado. Aqui eles botam junto com o Cerrado o Pantanal. Preocupação em relação à conservação, porque esse bioma também está sendo muito danificado pela ocupação humana, principalmente pelas grandes fazendas, pelo avanço da fronteira agrícola. O Cerrado, se vocês forem olhar, depois da Amazonas, é o segundo maior bioma que nós temos no Brasil. O Cerrado seria a savana nossa, só que é uma savana muito mais rica. Vocês vão observar que ela é o bioma que está mais em ligação com todos os outros biomas. Porque nós temos, com exceção do bioma do Pampas, o Cerrado ele se encontra em todos os outros biomas. Está vendo? Aqui nós temos encontro com o Amazonas, então ele tem ali uma transição entre a Amazonas e o Cerrado. Ele também tem com a Caatinga, com a Mata Atlântica e principalmente com o Pantanal. Então, ele está ali no centro, que o Cerrado é o berço das águas brasileiras. Por quê? Porque o Cerrado ele se encontra no Planalto brasileiro. Está vendo essa imagem em azul? Terreno aqui, onde encontra-se o Cerrado, ele é mais alto. Então, logo que aqui as águas vão descendo para as outras bacias hidrográficas. Nós temos 5 das bacias hidrográficas brasileiras se encontram as suas nascentes aí. A do Amazonas, não que o rio Amazonas nasça no Cerrado, mas vários outros rios que vão complementar essa bacia amazônica, elas também nascem no Cerrado. A gente tem o Rio São Francisco, que nasce ali no finalzinho do Cerrado, Minas Gerais, que é o nosso principal rio aí brasileiro, chamado Rio da Integração Nacional. Os rios que vão compor a bacia do Atlântico Leste também nascem aqui, não estão aparecendo todos aqui está aparecendo poucos rios. O rio Araguá, a bacia Araguá e Tocantins também nasce no Cerrado, eu estou em cima delas aqui, eu acho que esse aqui está querendo dizer que é o Araguá e o Tocantins. A gente também vai ter alguns rios que vão, o principal rio aí, o Paraná, o Paraguai, e as águas do Pantanal que ficam aqui nessa região. Por quê? Porque tem duas coisas que também a gente vai voltar a falar. Essa região do Pantanal, ela tem 2 estações bem definidas. É uma estação que a gente chama de estação seca, que não chove, e a estação chuvosa, que aí você tem cheias dos rios, você tem uma inundação, você forma lagos. Aqui nós temos o norte do Brasil, olha, segue a minha setinha, e aqui a gente tem o sul do Brasil. As águas do Cerrado, elas são pequenas, as raízes são muito profundas. Então, elas acabam armazenando água também no seu subsolo. Por isso que essa região, ela também vai abastecer de água, porque ela vira quase que uma esponja ali no centro do Brasil, e ali entra a água para 3 grandes aquíferos, principalmente o Guarani, que é o maior aquífero que a gente tem aqui. O Cerrado, junto, ele ocupa 11 estados brasileiros e o Distrito Federal, mais de 50% dele tomado por vegetação não nativa, que, por exemplo, são soja, muita plantação de soja, muita plantação de milho, muito gado. Então, essas áreas, elas não são tão preservadas assim. Aqui eu queria mostrar para vocês.
A gente tem 5% de todas as espécies do planeta se encontram dentro do Cerrado. Então, não é pouca coisa. 30% da biodiversidade, quer dizer, a diversidade, e 1/4 desse território equivale à soma das áreas da Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Quer dizer, a gente tem uma quase Europa só no Cerrado brasileiro. Economia sustentável. Por quê? Porque ali você tem uma riqueza natural muito grande. Primeiro porque é a fonte de água. E se nós perdermos a água, o que vai acontecer? Se nós não preservarmos esse ambiente, nós vamos perder, o próprio agronegócio vai perder. Porque se você muda o regime das chuvas, se você muda o volume dos rios, você também vai acabar mudando todo o sistema de plantação que depende desses rios e dessas chuvas. Então, aqui é uma proposta de uma economia mais sustentável. Isso é muito interessante para vocês começarem a entender. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que começar a pensar em termos de futuro e um desenvolvimento sustentável. Porque, olha só, o clima do Cerrado ele é tropical sazonal. O que é sazonal? Ele depende da estação. 2 estações bem definidas. Uma é seca, que vai de maio a setembro, e a outra de chuva. E são essas 2 definições, principalmente a temporada de chuvas, que abastece os nossos rios aqui da região de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Então, todas essas regiões dependem totalmente do Cerrado. Aqui também a gente tem uma informação que o Cerrado vive cerca de 30 milhões de brasileiros. Então, a gente tem ali, e essas populações, principalmente as populações quilombolas, as populações ribeirinhas, que são indígenas, essas populações, elas precisam ser preservadas porque são elas que sustentam esse ecossistema. Porque como elas têm uma economia também sustentável, como elas têm uma economia que usam do cerrado vivo, elas preservam essa quantidade de água que tem o cerrado. Finalizando, deu para entender a importância da preservação do cerrado? Deu para entender que o cerrado ele se estende por 11 estados brasileiros, que a maior preocupação de preservá-lo é porque é nele que a gente vai encontrar o berço das águas, os principais rios brasileiros são alimentados, as bacias hidrográficas brasileiras são fundamental a preservação desse bioma, principalmente porque eles têm raízes muito profundas, árvores no cerrado, e essas raízes elas acabam acumulando muita água, então a gente tem ali, é onde nascem os principais rios, é onde a gente tem o principal abastecimento dos aquíferos, principalmente do Guarani, e pensar que desenvolvimento econômico não é contra preservação ambiental. É importante a gente entender que a preservação ambiental ela é fundamental para o desenvolvimento futuro. Que a própria agricultura ela depende dessa preservação do cerrado, porque se você muda o regime das chuvas, se você muda o regime das águas, você acaba mudando o regime de plantação também, porque está muito associado. Por mais tecnologia que você tenha, você precisa da natureza para você ter uma colheita. Se você tem seca, você perde. Se você tem chuva demais, você também perde. Gente, olha, foi um prazer estar com todas vocês, tá?